Continuando o nosso estudo de transmissão de calor, nós vamos ver agora como funciona a convecção. A convecção é a transferência de calor através do movimento de uma massa, de um fluido, como pode ser visto aqui nesse desenho. Você tem um fluido, aqui dentro desse recipiente, você aquece, esse fluido ele diminui a densidade, porque ele dilata e aumenta o volume, então ele sobe. O que está do lado ocupa o espaço que ele deixou e forma esse anel aqui, esse ciclo aqui, causado pela convecção. Isso faz o calor andar por essa região aqui. Convecção natural, ou livre, o escoamento do fluido é induzido por forças de empuxo, que nada mais é do que diferença de densidade. O menos denso sobe, o mais denso desce. Ok? Já você pode forçar a convecção do fluido, exatamente fazendo com que ele se movimente de uma maneira forçada, usando um ventilador, um secador, certo? Uma bomba. É claro que para isso você vai gastar uma energia a mais. A convecção é responsável pela brisa marítima, que muda de direção dependendo do horário do dia. Então, por exemplo, se está de dia e o sol está mandando energia para cá, como a água tem um calor específico maior, ela esquenta menos. Então, a Terra esquenta mais e o ar aqui que está em contato com a Terra vai esquentar mais do que o ar que está em contato com a água. Então ele vai subir, o ar daqui vai ocupar o lugar dele para cá, então vai formar uma corrente de convecção assim, nesse sentido. À noite, quando esfriar, essa corrente muda. Certo? Aqui estão alguns exemplos de convecção, geralmente é usado em chaminé. Aqui você tem a chaminé, o ar sai por aqui, entra por aqui. A gente vai ver mais exemplo disso para frente. A convecção pode ser uma boa maneira de você fazer uma ventilação natural sem precisar gastar energia, forçando. Dependendo de onde você coloca aberturas na sua construção, você tem uma ventilação bem homogênea na sua construção. Então, por exemplo, aqui o ar sobe, tem uma abertura aqui, o ar quente vai subindo, ou aqui, e por essas aberturas você força ele vir para cá. Então, se o ar quente sai, vai entrar o ar fresco aqui. E você mantém a sua edificação sempre ventilada. Um exemplo muito interessante são essas fachadas ventiladas. Quando você está numa fachada, aqui está o prédio, e aqui é aberto. Então você pode abrir e deixar o ar subir, porque ele está esquentando, então ele sobe. Quando está calor, você abre aqui, então o ar sobe, e aqui ele leva com ele o ar daqui, então refrigera. Ou quando está frio você fecha, e aí ele vai esquentar o ar aqui, ele não sai, e esse ar daqui esquenta o ambiente. Então, você evita usar ar-condicionado só fazendo uma fachada ventilada. Aqui alguns exemplos bastante interessantes de fachada ventilada, tá vendo? Você pode variar aqui a abertura, deixando o ar entrar, o ar passar. São muito bacana esse tipo de projeto. Aqui a gente vê uma pesquisa que mostra que em lugares com circulação de ar fechado, os problemas os males de garganta, irritação nasal, problemas relacionados com o ar, são maiores nesses ambientes do que quando você tem um sistema de circulação de ar aberto. Então, é preferível você fazer uma circulação de ar aberto, principalmente agora, em se tratando de pandemia, É imprescindível que o ar seja trocado,
para você não aumentar a chance de contágio. Então, mais um motivo para se usar circulação de ar aberto. Aqui você pode ver, né? Vocês podem ver o que um sistema de refrigeração, né, inadequado pode causar. Você pode ter pouca circulação de ar, suprimento de ar fresco inadequado, né, contaminação externa, contaminação do ambiente, né, materiais que são usados vão soltar um cheiro. Então, e é claro, né, quando esse slide foi feito não existia Covid, então adicione aqui Covid. Né? Um ambiente de trabalho hoje, de forma alguma ele pode ser fechado, tem que ser aberto. Então vamos ver como a gente modela a convecção. A convecção, ela acontece somente se você tem um fluido em movimento, uma superfície para troca de calor e uma diferença de temperatura entre a superfície e o fluido. Então, é aqui, ó. Você tem a superfície que está numa temperatura, você tem um fluido que está passando aqui e esse fluido está na temperatura diferente da superfície. Então vai haver uma taxa de transferência de calor aqui. Né? A lei que rege isso está aqui. Ó. Ela é parecida com a condução, tá vendo? Você tem H, que é o fluxo de calor da de um watt. Ele é proporcional à área, daqui, é claro, quanto maior a área, maior a troca de calor. É proporcional à diferença de temperatura. E, é claro, aqui não tem o comprimento, porque não tem sentido você definir um comprimento aqui. E a proporcionalidade é dada por esse coeficiente H, que é chamado de coeficiente de convecção. Esse coeficiente, né, ele inclui os parâmetros que influenciam essa transferência de calor. Tá? Então, é uma coisa que vocês vão pesquisar o valor dela. Lembra que na condução, né, condução é através de um meio, a gente tem a condutividade térmica, que é uma propriedade do material. Já esse H, aquele H, que é o coeficiente da troca de calor, ele depende da forma e orientação da superfície, as propriedades físicas do fluido, viscosidade, condutividade térmica, e como o fluido se movimenta em relação à superfície de troca. Então, se o fluido estiver parado, é claro, estiver com velocidade maior, é outra coisa. Então, aqui vocês têm um pequeno exercício de aplicação da equação. Um fluido escoando um tubo de 20 cm de diâmetro. Aqui tem a temperatura do fluido, temperatura da superfície interna do tubo. Né? Aqui o H, 2000 watt/m² Kelvin. Calcular a transferência de calor. A resposta é vocês treinarem a aplicação da equação. Aqui vocês podem ver os valores médios do coeficiente H, né, do processo. É claro que para uma convecção natural e uma convecção forçada, os valores vão diferir, né? Óbvio que aqui é maior. Então aqui o ar, por exemplo, 5 a 30, gases, líquidos. Repara que de líquido é muito melhor, né? E por aí vai. Então, olha só, líquido é mais eficaz que gás para transferência de calor. Por isso que você, por exemplo, no carro, né, os automóveis, os sistemas de arrefecimento, de resfriamento do carro é líquido. Os carros que têm resfriamento a ar quase que não existe mais. A convecção forçada é mais eficaz que a convecção natural. Sim, né, você força o fluido a viajar ali, mas você tem que, como você vai forçar, você vai ter que gastar energia para que ele viaje. Né? Uma substância em mudança de fase possui uma grande capacidade de troca de calor por convecção. Olha, por exemplo, a água em ebulição como cresce muito. Né? Aqui tem os valores médios do coeficiente para situações de convecção natural em edifícios, então parede interna, forro, piso, né? É para pesquisar quando vocês forem resolver exercício.
certo? Para convecção natural, hein? Cuidado. Um jeito de fazer um resfriamento forçado por convecção é o ar-condicionado. Aqui vocês veem como é que ele funciona, vocês leem, mas basicamente o ar-condicionado funciona chupando o ar da sala, trocando o calor do ar com refrigerante e jogando o ar esfriado para fora. É claro que isso tudo às custas de energia, né? Você tem que ligar o ar-condicionado na tomada e fazer ele trabalhar, né? E você paga por isso. Então, sabendo de como é a transferência de calor por condução e convecção, já é possível, né, calcular como é essa transferência por um processo combinado. Por exemplo, você tem aqui uma parede, você tem uma fonte quente e uma fonte fria, certo? Então, o calor vai fluir do quente para o frio. Só que ele vai passar por 3 ambientes. Ele vai usar a convecção aqui, a condução aqui e convecção novamente aqui. Então você vai usar o processo combinado. Do mesmo jeito que vocês faziam a resistência térmica para condução, vocês vão fazer a resistência térmica total. Repara que essa parte do meio aqui é a resistência térmica para condução, que é o tamanho, a espessura, L, dividido pela condutividade térmica. E a resistência térmica de convecção, você tem aqui 1 sobre H1 e 1 sobre H2. Aí você soma tudo e usa a equação de transferência de calor. Né? A área, ou seja, essa área daqui, ΔT dividido por R. Então, se você tiver mais camadas aqui de condução, você coloca aqui, né? Quantas forem. Esse é o cálculo mais genérico de vocês calcularem uma transferência de calor por processo combinado. Um dos fenômenos mais conhecidos causado por convecção é a inversão térmica. A inversão térmica ela acontece em lugares geralmente que tem muita poluição. Vamos ver aqui como seria o normal, o fluxo normal. Você tem o Sol aquecendo as camadas mais baixas, então ela começa a esquentar primeiro aqui, depois aqui, depois aqui. Então esse ar que fica mais quente, ele dilata, começa a subir por convecção e vai embora, né? Se tiver alguma poluiçãozinha aqui, ele sobe e leva a poluição embora com ele. Se o lugar for muito poluído, né, tem muita poluição, essa poluição pode bloquear a chegada do Sol. Então, aqui vai ficar mais frio. E o que acontece? O ar frio desce e vai descer as partículas também. Então, quanto mais frio, mais desce e fica as partículas presas aqui, né, como vocês podem ver aqui na foto. Né, e ela segura a poluição aqui. É um dia ruim para quem tem problema respiratório, vai ter problema esses dias. Com base em tudo isso que foi visto, pensem por que os aquecedores em construção, aquecedor ou lareira é colocado nessa posição baixa e o ar-condicionado é colocado nessa posição alta. Isso é somente por design ou tem algum sentido? Respondam. E para finalizar, 2 exercícios para vocês treinarem essa parte de convecção. Ok?